E eu quero então pegar dessa unção apostólica a parte de mestre e compartilhar com você sobre fundamentos que estão diante dos nossos olhos, sobre a visão celular, sobre o modelo dos 12, e que muitas vezes a gente não fala em termos teológicos, a gente não fala em termos bíblicos, a gente prega a Bíblia, a gente prega o Evangelho, a gente se empolga com a visão, a gente cresce, a gente prospera, a gente multiplica, mas algumas vezes parece, como o pastor Fábio falou aqui antes, né? Parece que a gente, quando fala da visão, parece que é um outro evangelho. Tem alguns até que falam, não, isso é um outro evangelho. Eu queria mostrar para você que não é um outro evangelho. E passar para você aqui na palavra, e eu vou ser bastante didático, então, para a gente aproveitar o tempo. Então, eu não preciso falar isso, porque a El Shaddai aqui já me conhece, eu já falei em outros lugares. Isso não é o meu estilo de pregação. Quando a gente está na veia profética é outra coisa. Mas eu quero ser bastante didático para a gente aproveitar o tempo dentro do ensino da palavra, para você já está ungido, já está curado, já está transportado para Israel, para Jerusalém. Então eu queria pegar esse contexto aí, onde tudo começou. A casa do Pai, Jerusalém. Por que isso? Aonde isso está na Bíblia? Por que o Evangelho do Senhor Jesus, ou o Evangelho que Jesus pregou, está tão diferente do que a gente vive hoje? Então começa justamente por essa palavra, ou por esse termo teologia, em que a nossa teologia está muito baseada somente naquilo que Jesus falou. E nós estamos num vício teológico de reproduzir aquilo que um homem falou a respeito do que ouviu, ou reproduzir aquilo que um homem leu, escreveu sobre aquilo, aí veio outro, leu aquilo que ele escreveu sobre aquilo que ele leu ou ouviu, e aí vem outro e escreve sobre. E a nossa teologia, hoje em dia, dentro da igreja evangélica, é muito isso, é o círculo ou o ciclo de falar aquilo que já vem sendo falado, ou que alguém falou, alguém escreveu, alguém leu Bultmann e escreveu algo melhor, alguém leu Strong e assim a gente vai, e a gente distanciou. E tudo isso que tem sido escrito teologicamente é em cima do que Jesus falou. E aí é onde começa muita distorção. Porque não se pode isolar aquilo que Jesus falou daquilo que ele viveu, daquilo que ele fez. Aquilo que ele ensinou era resultado e era demonstrado para o povo, e principalmente para os discípulos, com o que ele era, com o que ele vivia e com o que ele fazia. Então, nós precisamos voltar a essa origem até da revelação geral, da revelação bíblica, de que para Deus não importa apenas você obedecer o que Ele mandou você fazer, mas para Deus é importante que você faça o que Ele mandou do jeito que Ele quer. Ok? Vamos começar colocando esses parâmetros, porque uma das coisas que a visão celular no modelo dos 12 tem revolucionado é justamente isso: mudar as estruturas, abalar as estruturas e começar a fazer coisas diferentes que muita gente então interpreta como inovação, mas não é inovação, é restauração, é voltar ao que nunca deveríamos ter deixado de fazer. Não tem novidade
Não é inovação, é um jeito diferente, não. É voltar ao jeito bíblico. Porque isso é judeu. Não me interessa se é judeu, é bíblico. Foi o que Jesus viveu, foi o que Jesus fez, foi o que Jesus ensinou. Não me interessa se vai ferir a teologia, se vai ferir usos e costumes, se vai ferir a mentalidade. Nossa, como sociedade, o importante é agradar a Deus e não aos homens. Então a gente tem tido esse incentivo, essa coragem de voltar aos elementos bíblicos. Isso é judeu, não, é elemento bíblico. A Bíblia diz no capítulo 1 de Apocalipse, que quando João viu Jesus, ele era uma menorá, ele era um candelabro, ele viu. Então isso deixa de ser judeu e passa a ser bíblico, porque vai estar na eternidade. João viu aquilo que estava depois de tudo isso, o futuro. Você entende isso? Não é uma questão judaica, não é uma questão histórica. É um elemento bíblico que vai passar dessa terra. João viu no céu, e quando ele viu no céu, aquele que governa a igreja é uma menorá, é um candelabro. Então não é um símbolo ornamental, é um ato profético que aponta para a eternidade. Foi algo que veio de Deus, e aí começa toda a nossa história, irmãos, essa palavra modelo. Aquilo foi um desenho, e hoje tem vários, tem estilizado e tal, mas foi um modelo que foi Deus quem deu. Bezaliel e Oilabel receberam uma unção criativa até para fazer ferramentas, mas em cima de um modelo que Deus deu. Ele foi detalhista em cada parte dos utensílios no tabernáculo, e o menorá era um deles. Agora, essa palavra então nos traz justamente para esse termozinho, modelo. Que alguns acham que a gente hoje é M12, modelo dos 12, porque a gente não pôde mais usar a sigla G12. Aí fala, o apóstolo não podia mais usar a sigla G12, mas quem anda com ele desde o início sabe que ele falava, para ser governo, temos que ser modelo. Quando a gente ainda era sigla G12. Então não é uma questão de que mudou a sigla, é uma questão que Deus já vinha falando com ele sobre modelo, porque é uma palavra que vem da Bíblia. E eu quero hoje compartilhar alguns textos com você, trazendo essa essência, de que não adianta só você fazer o que é para ser feito, mas o importante é você voltar a buscar a Deus para Ele te dizer como é para ser feito. Eu quero lhe contar um exemplo disso. Quando eu estava no seminário, um professor que viajou o mundo inteiro fazendo uma tese sobre missões, ele contou do que aconteceu na Holanda. Um pastor recebeu de Deus uma missão, um pastor tradicional, de uma igreja fundamentalista, recebeu de Deus um comando de ganhar as prostitutas no maior porto do mundo, que fica lá em Amsterdã. Rotterdam, né? E, como em toda a região portuária, prostíbulo é comum. E lá, então, se lá é o maior porto, se imaginava que ali era o maior prostíbulo. Agora imagina, o camarada recebe, dentro de uma igreja tradicional, o comando de trabalhar com prostitutas. E ele vai orar e pedir para Deus mostrar para ele qual a melhor estratégia. Lógico que os diáconos e a igreja tradicional já estavam falando, você está ficando louco. Nós não vamos trazer esse povo para dentro da igreja. Mais louco ainda foi o que Deus mandou ele fazer para ganhar as prostitutas.
Todo mundo achou que ele ia pagar a hora das prostitutas para pegar o evangelho, ou ia montar um templo lá dentro da zona portuária e tal. Deus mandou ele construir uma creche para cuidar dos filhos das prostitutas enquanto elas trabalhavam. Isso na década de 80. Se fosse agora, talvez não causasse tanta estranheza. Agora imagina isso na década de 80. E ele percorrendo as igrejas pedindo doação para construir uma creche para cuidar de filho de meretriz. Até para falar fica estranho. Mas ele começou isso. A esposa dele apoiou, muita gente se voluntariou com ele, e ele fez uma creche. Algumas prostitutas, quando viram aquilo, falaram, você precisa de mais voluntários? Ele falou, claro. Aí elas abandonaram a vida para serem voluntárias para cuidar dos filhos das outras. E, nesse trâmite, arrumaram um outro emprego, um outro trabalho. Eram voluntárias durante alguns dias, alguns horários, e em outros horários foram trabalhar em outras funções e abandonaram a vida. As outras prostitutas viram aquilo e falaram, opa, tem jeito. E aconteceu que a máfia tentou tirar ele de lá. Aí o governo entrou na história, falou, opa, você não vai tocar numa ação social. E o governo comprou a causa. Falou, ele está ajudando socialmente a região portuária e tal. E aquilo que começou como algo extremamente irracional, se tornou num fator de transformação social, com uma visibilidade nacional. O como você vai obedecer é tão importante quanto o que você vai fazer. Eu vou te dar um exemplo bíblico sobre isso. Paulo é o enviado para os gentios, apóstolos dos gentios, sim ou não? Ele tinha a ordem e a missão de ganhar vidas, de fazer discípulos. Ótimo. Qual é a maior região na época dele onde tinha gentios? A Ásia. Vou fazer o que Deus mandou. Ele estava obedecendo, ele estava fazendo a vontade de Deus, ele estava cumprindo a vocação e o chamado dele. Só que na hora que ele vai entrar na Ásia, o que acontece? Está escrito, o Espírito de Jesus Cristo me impediu de entrar na Ásia. Mas ele estava indo obedecer, estava cumprindo o chamado, mas o próprio Espírito de Jesus Cristo o impediu de obedecer e de cumprir o chamado. Por quê? Porque ele esqueceu de perguntar como. Na hora que ele tenta entrar de novo, novamente é impedido, e é quando ele tem o sonho do homem com as vestes da Macedônia, dizendo, passa a Macedônia e vem nos ajudar. Talvez aqui valha um parênteses profético dentro da didática. Se você está perseverando em algum projeto e está se frustrando porque não está dando resultado, não desista do projeto, simplesmente vá orar mais um pouquinho para ver o como esse projeto tem que ser. Porque o que você sabe fazer, às vezes não é o como Deus quer fazer através de você. Às vezes Ele quer justamente que você desista do que você sabe para entrar no sobrenatural de como Ele quer fazer através de você. Amém? Mesmo que seja ser pastor de igreja. Eu sou pastor há 25 anos. 25 anos atrás, eu passei por um concílio da Convenção Batista Brasileira, da Convenção Batista do Estado de São Paulo, e eles impuseram as mãos na minha cabeça, na cidade de Carapicuíba, na Igreja Batista Central de Carapicuíba. Botaram a mão na minha cabeça e disseram que eu era pastor. Mas eu já cuidava de igreja desde os 17 anos de idade, na cidade de Satuba, em Alagoas, onde eu fui morar, e de lá eu fui enviado para o seminário, onde eu conheci o apóstolo René, em Recife.
Às vezes a gente acha que toda essa experiência, é como Deus quer usar. Ei, deixa toda essa bagagem para você falar durante a pregação. Tudo quanto Deus trouxer à tua mão para fazer novo, ora novamente e diz, como o Senhor quer fazer. Porque a unção de ontem foi para ontem. A provisão de ontem foi para ontem. Deus tem uma provisão nova para você hoje, vai ter uma provisão nova para amanhã, e assim, dia após dia, até a volta dele, de unção, de estratégia, de inteligência, de poder, de autoridade, de conquista, ele tem novidade todo dia para você. E aí, às vezes a gente fica, mas é que eu quero ser fiel. Seja fiel ao modelo, mas não encaixote a unção. Seja fiel ao modelo, mas não encarcere, não enjaule o poder de Deus. O modelo continua o mesmo, mas a unção ela é fresca, porque o manancial é vivo e eterno todo o tempo. Amém? Então, diga a pessoa ao seu lado, o como fazer o que Deus mandou é tão importante quanto o que fazer. Amém? Agora, preste atenção comigo. Deus deu modelo para coisas naturais, irmãos. Noé teve um modelo de arca. Eu acho que hoje não funcionaria, porque todo mundo ia querer fazer uma melhoria. Não, é melhor se botar um motor. Não, é melhor se não for de madeira, vai ser de... Rapaz, mas Deus deu um modelo para a arca. Dimensões, detalhes. Quando foi para construir um tabernáculo, ei, irmãos, pensa aqui comigo, viaja aí na revelação da Bíblia. Aquele povo de Israel, ainda que estava no Egito, eles eram habitantes do deserto, eles sabiam fazer tenda, gente. Eles sabiam fazer tenda, mas Deus, quando foi falar, vai fazer a minha tenda, é do meu jeito. A dimensão é essa, o material é esse, o comprimento, a medida, ele foi detalhista no modelo. Para um negócio, agora, cutuca o teu irmão e fala, presta atenção nisso. Agora olha aqui para mim, ele foi detalhista num negócio que ia ser provisório, temporal, extremamente descartável, ainda que levou muitos anos. Mas tinha um tempo determinado para ser usado. Quando foi para construir o templo em Jerusalém, que ia ter uma durabilidadezinha maior, ele também deu um modelo. Agora, me diga como é que Deus não iria dar um modelo a respeito daquilo que é eterno, a igreja, o povo e o reino. Aquilo que é material, morre, passou. Como é que então ele ia largar aquilo que vai passar para a eternidade, a igreja, aquilo que vai passar para a eternidade, o reino, aquilo que vai passar para a eternidade, o povo, ele ia largar na mão dos homens? Não, vocês fazem do jeito que vocês quiserem. Não existe isso, irmãos. Esse negócio de modelo não é brincadeira. Está todo mundo aí reclamando, passando para outros modelos. Não é uma estratégia não, irmãos. É uma restauração. É uma restauração. Jesus usou 3 termos. Hoje tem livro para tudo quanto é lado, e Jesus só usou 3 termos. Casa, igreja e reino.
vinculou isso a corpo. Falou, meu corpo. Deu uma figura para isso chamado casamento. Noiva, noivo. Mas tudo apontava para essas três. Casa, igreja e reino. Anote aí, tá? Vai anotando aí, para a gente depois aprofundar. Eu estou só chegando para pôr o pé na água. Tá bom? É até uma questão assim, muito simples. Mas é que a gente gosta, acha que as coisas têm que ser complicadas, mas é simples. Se Deus deu um modelo para coisas temporais e físicas, como não teria um modelo para as coisas espirituais? Por quê, irmãos? Pensa aqui comigo. Jesus, enquanto andou aqui em carne e sangue nessa terra, ele estava em plenitude de poder de Deus, sim ou não? Tem gente em dúvida, tá vendo? Vou perguntar de novo, apóstolos e pastores aqui. Vou perguntar de novo. Jesus estava na plenitude do poder de Deus aqui, sim ou não? Sim. Pronto, já ganharam convicção. Sim. A Bíblia diz que ele era plenamente Deus encarnado. Então, havia poder nele suficiente para ganhar toda Israel de uma vez só. Subir num daqueles montes, emitir uma palavra e toda a população ouvir. Havia poder divino nele para isso. Por que não fez? Podia chegar, estou só dando elementos naturais para vocês. Ele podia, por direito de genealogia, chegar diante do sinédrio e falar, eu sou da raiz de Davi. E quero sentar com vocês dentro da Torá e mostrar todos os sinais que comprovam que eu sou o legítimo Messias. E vocês todos vão me seguir, vão me aclamar como sumo sacerdote e nós vamos resolver esse negócio. Ele podia, como judeu, ele tinha essa autoridade e esse direito. Por que não fez? Muita gente fala assim, esse negócio de célula nasceu lá com David Yong-Shu. Outros dizem, esse negócio de igreja nas casas é no livro de Atos. Você vai abrir a Bíblia comigo? Lá no livro de Mateus, no capítulo 13, versículo 1. Mateus, capítulo 13, versículo 1. Antes de ele falar sobre o semeador, a parábola do semeador. E você vai começar a entender algo. Ele nasceu em Belém, cresceu em Nazaré, mas o seu ministério foi na Galileia. E a cidade mais visitada, ou a cidade que mais presenciou o ministério de Jesus foi Cafarnaum. Aí no capítulo 13, versículo 1, está escrito, naquele mesmo dia, saindo Jesus de onde? Ok, foi para onde? Assentou-se à beira-mar. Quando você sai da casa de alguém, como é que se escreve isso? E fulano, saindo da casa de Pedro, ou ciclano, vamos pegar Jesus. Jesus saindo da casa de João, Jesus saindo. Agora, quando eu digo assim, como é seu nome, querido? Só tem Fábio aqui, mano. Só dá Fábio aqui? Não, você está parecendo... Pois é, esse negócio está parecendo que nem os amigos muçulmanos, é tudo Mohammed, você muda o nome dos caras, eles vêm para El Shaddai, a partir de hoje você vai chamar Fábio. Não, mas como é o teu nome de nascimento, de batismo mesmo? Aí, o negócio é forte mesmo, que já vem do útero Fábio mesmo. Aí, quando eu vou me referir ao Fábio, eu falo assim,
o Fábio saiu de casa. O que é que você entende? Você sabe por quê? Na sua mentalidade e na minha, a gente não atribui uma casa a Jesus por causa da teologia romana de que Jesus era pobre e não tinha onde morar. O dia que eu fui ao Egito, o guia nos pegou e falou assim: vamos à casa da família, da Santa Família, da família sagrada. É assim que os guias chamam José, Maria e Jesus. Vamos lá. Ele entrou e falou assim: no tempo de Faraó, esse aqui era o bairro Nobre. Foi aqui que a família de Jesus, a família sagrada, morou. E alguém perguntou para o guia: mas porque eles eram exilados políticos, moraram no bairro Nobre? Ele falou: não, porque eles eram muito ricos. Como rico? Agora imagine, irmãos, o meu choque teológico batista, no Egito, um guia turístico me dizendo que eles, historicamente, que abrigaram a família de Jesus, sabem e comprovam historicamente no Egito que o pai de Jesus era rico. Eu falei: como? Como rico? Ele falou: carpinteiro é um ofício muito caro na região onde não tem madeira, porque ele, além de saber fazer, ele tem que ter a matéria-prima. O cara não chega lá com um caminhão de madeira nas costas: ei, faz uma cama aí para mim. Ele chega lá no carpinteiro e fala: eu preciso de uma cama. Quem é que tem que ter a matéria-prima? O carpinteiro. E aonde é que tem madeira no Egito para construir móvel? Aonde é que tem madeira em Israel para construir móvel? O cara tinha que ter dinheiro para importar madeira boa. E quando ele foi para o Egito, ele trabalhou para Faraó. O guia lá falou: José foi carpinteiro do Faraó. Tinha que ter bala, como é que fala? Bala na agulha, né? Tinha que ter bala na agulha, meu irmão. Tinha que ter cacife, tinha que ter money, din-din, bufum, farame, lababita. Mas a gente fica no espírito de ruína, pobreza e miséria. O filho do homem não tem aonde reclinar a cabeça. A raposa tem o seu covil, o pardal tem o seu ninho, mas o filho do homem... Do que ele estava falando? Ele não tem apego, ele não tem aliança com um local, ele está livre. Mas a gente entra na doutrina franciscana. Jesus, o vídeo turístico, o vídeo produzido pelo Ministério do Turismo fala: em Nazaré, Jesus trabalhou como carpinteiro junto com seu pai. Está aí. Ensino. Mas a gente fica bitolado, a gente se acha muito evangélico, muito pentecostal, só que nas raízes a gente ainda continua católico, apostólico, romano. Me desculpem, gente. Estou falando para líderes. Eu sou formado em teologia pelo Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil nos 2 primeiros anos e na Faculdade Teológica Batista aqui de São Paulo, Perdizes. Eu sei do que eu estou falando. Eu estudei 5 anos de hebraico, 5 anos de grego, 5 anos de filosofia. Porque como eu tinha feito grego e hebraico no Recife, São Paulo não aceitou. Eu tive que fazer os outros 3 anos aqui. Então, eu sei do que eu estou falando. Eu estou falando da minha própria experiência também. Não estou querendo agredir ninguém, não. Mas quando você começa a abrir a Bíblia e enxergar a simplicidade, Jesus saiu de casa. No grego é a mesma estrutura. Se você for estudar essa gramática aí, Jesus saiu de casa, você vai ver que é a mesma estrutura para o português, é a mesma raiz aí. Jesus tinha uma casa, irmãos.
Uma vez eu fui em Cafarnaum com um guia chamado Yuval. E o Yuval falou, olha, o lugar mais visitado aqui é a casa de Pedro, onde Jesus curou a sogra dele. É bem aqui. Um dia quando você for lá, a gente vai apontar para você, ó, ali a casa de Pedro e tal. Ó, os que receberam aí já foram rápido, também, ligeiro. Aí o Yuval virou e falou, mas a casa mais importante, a casa mais visitada é essa aqui, onde construíram a catedral e tal. Mas a casa mais importante ficava subindo essa viela aqui, a casa de Jesus. Está aqui, Mateus 13:1 diz que Jesus saiu da casa dele. Então eu quero lhe dizer que a primeira célula quem fez foi Jesus. Isso nunca me ensinaram na escola bíblica dominical, nem nunca me ensinaram no seminário. O ministério de Jesus não começou no deserto. A pregação, diga pessoal ao seu lado, pregação é diferente de ministério. Então Jesus começou a pregar nos desertos, nas vilas, no mar, no monte. É verdade, ele começou a pregar e está escrito que depois que ele saiu do batismo e Jesus saiu para pregar o evangelho do reino por esses lugares. Pregar. Mas aonde ele começou o reino, aonde ele começou a igreja, foi dentro da sua própria casa. Olha, no capítulo 36, no versículo 36 desse mesmo capítulo de Mateus 13, quando Jesus vai explicar a parábola do joio, então despedindo as multidões, foi Jesus para... Se fosse a casa de alguém, apóstolo, pode ser alugada. Não me interessa se era alugada ou se era própria, mas era o lugar que tinha o endereço, ele tinha um endereço, porque Mateus andou com ele. Esse Mateus aqui é o Levi, que é 12 de Jesus, e ele não se importou com regra gramatical, ele se importou de falar o natural dele. E Jesus terminou, despediu a multidão e voltou para casa. Casa de quem? Se não tem referência, é porque era a casa do Messias. Onde Jesus sentava com os discípulos, onde Jesus fazia M12, onde Jesus fazia discipulado, não era debaixo do carvalho, nem era debaixo da figueira. Jesus tinha uma casa, a igreja. Eu afirmo aqui para vocês, com toda a certeza do meu coração, o ministério de Jesus, aquilo que hoje a gente chama de igreja, na vida de Jesus começou dentro de uma casa. Ele tinha uma casa, ele chamou os discípulos para a casa dele, foi ali que ele discipulou, foi ali que ele ensinou, foi ali que ele confrontou. Não nasceu depois do Pentecostes a visão celular. A visão celular nasceu em Cristo Jesus. A primeira célula foi ele quem fez. O primeiro discipulado foi ele quem fez e foi dentro de uma casa. Eu não quero ficar só nesses dois textos. Marcos 2:1 fala... Marcos 2:1 fala que dias depois, olha isso, presta atenção, não sei como é que está, aí ó que coisa linda, alguns dias depois entrou Jesus outra vez em Cafarnaum. Agora presta atenção no detalhe que Marcos coloca, e soube-se que ele estava onde? Está na nossa cara, irmãos, e a gente não quer ver, porque a nossa teologia nos cega. O texto está dizendo, a ênfase qual é? Ele voltou para Cafarnaum, mas qual é a notícia que correu? Jesus está na cidade. Não. Jesus voltou para a cidade. Não, está escrito, irmãos, é literal, não tem exegese, não tem hermenêutica que possa derrubar isso. Soube-se que Jesus estava... De quem?
É lógico que é dele, porque senão estava escrito, soube-se que Jesus estava em casa de Lázaro, ou soube-se que Jesus estava em casa de Pedro. Mas se não tem, Jesus estava em... Esse texto de Marcos 2 é justamente aonde acontece, todo mundo prega sobre o que acontece no versículo 2, que afluiu para lá grande multidão, de forma que um paralítico tentou chegar até ele, e os 4 amigos não puderam entrar naquela casa. Casa de quem? Fizeram um buraco no teto e desceram o paralítico. Ninguém nunca fala que essa casa é de Jesus. Sabe por quê? Para não contrariar a teologia franciscana de que Jesus tinha uma casa. Senão a gente não pode pregar que Jesus era pobre, irmãos. Jesus não era pobre. Está escrito no capítulo 22 de Lucas, que as mulheres da casa de Herodes o serviam com suas riquezas. Me diga qual é o pobre, miserável e arruinado que tem tesoureiro. Tesoureiro do nada. Se o cara era pobre, para que precisava de um tesoureiro? Gozado que pastor chega e fala, prega sobre o tesoureiro de Jesus. Não consegue entender que vai de encontro ao que ele prega. Como é que Jesus era pobre e tinha um tesoureiro? Quem é que constitui um tesoureiro sobre a miséria? Você vai ser o administrador da minha miséria, meu filho. Venha cá, seja tesoureiro da minha ruína. E a gente fala essas besteiras sem nem parar para pensar. É um negócio tão simples, tão rudimentar. Mas a gente vai na cegueira da teologia romana e não percebe as incoerências bíblicas que a gente está cometendo. Se Jesus não fosse carpinteiro, e carpinteiro tinha que ter lababita, porque o cedro até na Bíblia vem do Líbano, o cedro do Líbano. Ele não era dono de cedro, ele tinha que comprar. Para comprar de libanês, meu amigo, aqui em São Paulo, eu cresci em Carapicuíba, irmãos, e trabalhei na Sé. Conheço aquele Bom Retiro da época que ele ainda pertencia aos libaneses, aos armênios, que você apanhava, se chamava um turco de libanês e um libanês de turco. Os caras ali tinham dinheiro naquela época, quando eu era criança. Agora é tudo olho puxado, aquela região. Mas eu sou do tempo que eu vi, até o bairro tinha o nome deles, né? Armênia. Ficou lá a estação de metrô, né? Armênia. E aí, se você chamava um turco de armênio, dava uma confusão, irmãos. Um armênio de turco. Mas por quê? Vai fazer negócio com o libanês para você ver. No tempo de Jesus não era diferente não, meu amigo. Porque no tempo de Jesus não tinha cartão de crédito, não tinha cheque. Para o carpinteiro ter madeira para fazer o seu ofício, ele tinha que pagar lá no Líbano para trazer para cá. Jesus foi carpinteiro. E se não bastasse isso, o texto de Lucas diz que as mulheres da casa de Herodes, e não era só as da casa de Herodes, poderosas, ainda tem um texto, uma versão que fala que elas tinham poder, serviam a Jesus com suas riquezas. A gente prega isso na hora da crucificação e passa o resto do ano negando. Que a túnica de Jesus, aí alguns amenizam. É para cumprir a profecia. Não, a túnica era cara. Jesus não andava mulambento, não. Essa unção de Maria Mulambo vem da teologia franciscana. Jesus não era mulambento, não. Ele andava fino, ele era rabi. Por onde ele passava,
chamava atenção. E a túnica dele era cara, tão cara que não partiram, não rasgaram. Lançaram sorte. Opa, isso aqui vale tutu, meu amigo. Não é assim não. Chegou em Cafarnaum e logo correu na cidade que ele estava em casa. Agora, se você puder ir comigo lá em João capítulo 1, o verso 37. Vou correr aqui, tá bom? Aí você vai acompanhando aí. 2 discípulos de João Batista ouvem quando João Batista fala assim: ali vai o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 2 discípulos de João Batista seguem a Jesus e perguntam e vão seguindo Jesus. Jesus tinha uma delicadeza. Eu acho interessante que dentro da visão a gente ouve de tudo, né, meu apóstolo? E tem gente que fala assim: não, eu estou indo embora porque meu discipulador é muito assim, né, muito seco, não tem negócio de tchucu-tchucu, e vem cá, meu lindinho, ele é muito assim, sabe, não lembrou do meu aniversário, não me deu um iPhone de presente, não me deu uma loucura. Agora, olha o exemplo de discipulado do reino. Os caras estão seguindo Jesus, Jesus vira e fala assim: o que é que vocês querem? A que buscais? No seco. A que buscais? Imagina, o João Batista disse: ali vai o Cordeiro de Deus. O cara vira, está procurando o quê, meu irmão? Perdeu o quê aqui? A que buscais? Agora, espera aí, eu acho que eles tinham, se fosse nos tempos de hoje, tinha desviado ali mesmo. Só que um desses era André. Não houve desvio não, meu irmão. Jesus era a encarnação do amor, mas essa era a linguagem dele. Procura o quê? Porque ele sabia que eles eram discípulos de João. E Jesus fala: o que vocês querem? A que buscais? E eles disseram o quê? Verso 39. Verso 38. Queremos saber aonde o Senhor mora. Ou onde assistes. Ou seja, aonde é que o Senhor atende? Verso 39. Respondeu-lhes: vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando. E ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. É literal. Jesus estava morando em algum lugar, está escrito, ele tinha uma casa. Então a primeira célula é a de Jesus. Jesus fez célula, Jesus foi líder de célula, Jesus teve célula, Jesus começou a igreja numa casa, Jesus começou o reino numa casa. Aí agora se levanta um monte de gente, essa invenção. Vai ler a Bíblia, meu irmão. Jesus tem uma palavra sobre isso, Mateus 22, 29. Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. É modelo. Mas é que Jesus, sabe o que é, irmãos? A teologia em cima do que Jesus falou. Não tem um versículo escrito Jesus dizendo: e farão o reino numa casa. Essa é a grande dificuldade da teologia em relação ao dízimo, porque não tem nenhum texto Jesus dizendo: entreguem o dízimo. Eles pegam em cima disso, e tem muito discípulo de mamon dentro da igreja que se acirra nisso. A grande pergunta é: Jesus era dizimista? Sim. Então faça o que ele fez. Porque não tem um versículo, faça isso? Tem tanto versículo dizendo para não ser rebelde, o povo é. O que adianta ter algo escrito se o povo não vai obedecer do mesmo jeito? Se o negócio era para ser só baseado naquilo que falou, Jesus não precisava se encarnar. Deus ditava do céu e a gente obedecia. Era só em cima da palavra.
Mas não foi um ditado, ele encarnou, ele virou gente, ele virou carne e sangue. Por quê? Porque tem que ter modelo, é exemplo, tem que estar perto. É simples assim, irmãos. Mas a gente não quer ir pela simplicidade. O senhor tem que respaldar isso com algum teólogo histórico que viu isso também? Tem não. Para mim Jesus fez, está escrito aqui que ele fez, e para mim basta. Lamentavelmente, muito teólogo vai para o inferno. Está escrito em Mateus 7. Não é? 7:21 em diante. Está lá. Fez muita coisa, mas não andou com ele. Não é conhecido dele. E não o conheceu como Pai. Não o conheceu como Senhor. Não vai entrar. Mas em teu nome fizemos muitos milagres. É o último da lista. Profetizamos, expulsamos demônios. E Jesus vai dizer o quê? Apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Como é que alguém faz muitos milagres, profetiza, expulsa demônio e é praticante da iniquidade? Jesus teve uma casa. A primeira célula do reino de Deus foi Jesus quem fez. Depois ele foi na casa dos discípulos. A visão não pode ser só dentro da sua casa. Você também tem que pisar na casa do seu discípulo. Mateus capítulo 8, verso 14, diz que quando Jesus entrou na casa de Pedro, mudou a realidade. A sogra dele estava enferma, e ele levantou a sogra e ela serviu a todos. Quando você entra na casa do seu discípulo, você muda a história dele. Você muda os céus. Nós conhecemos uma gana de gente que saiu da visão. O apóstolo René nunca foi na minha igreja, nunca foi na minha casa. A visão não funciona. Mas eles, por sua vez, também nunca foram na casa de nenhum discípulo deles. E nem por isso os discípulos foram embora da igreja. Já pensou? Se cumprir a lei da semeadura e da colheita, essa turma está perdida. Porque é fácil cobrar do líder aquilo que nós, como liderados, também não fazemos. Muito fácil. Muito fácil. Eu moro no interior do Pará há 20 anos. Tem 12 mil que está comigo há 20 anos. 20 anos, estão comigo. Homens de 68 anos, que há 20 anos atrás tinham 48, eu tinha 29 quando cheguei lá. Eles estão comigo até hoje. Mas eu também tenho gente que era solteira quando começou a andar comigo. E não ganhava nem um salário mínimo. Hoje todos os meus 12 têm casa própria. Hoje todos os meus 12 têm carro. Hoje todos os meus 12 ganham bem. O discipulado funciona. Eu entrava na casa deles. Eu levava eles na minha casa. Por uma comodidade, meu M12 acontece geralmente na minha sala na igreja. Mas durante muitos anos, meu M12 foi na garagem, no calor. Aquela telha Eternite, meu amigo, é um troço. E agora, imagine em Santarém, que é 40 graus o tempo todo. Durante o dia era 40 graus em cima da telha. De noite era 40 graus da telha para baixo. E todo mundo pensava que era batismo no Espírito Santo. E eu falava, isso, irmão, rica lamanaias mesmo, vai na Cantunevre aí. Deixa a labaxéia descer aí. E funcionou, graças a Deus. Mas era o calor. Um lugar confortável. Que negócio de lugar confortável, meu irmão? A vida de Deus em você muda qualquer ambiente, muda qualquer lugar. O que o teu discípulo precisa é a vida de Deus. O conforto tem que ser de dentro para fora. Isso é o que funciona. Você fica lá querendo arrumar um estofado, arrumar um ventilador. Ei!
Se preocupe em estar na presença de Deus, em a unção fluir de você, porque se for calor, se for goteira, se for frio, na hora que a vida de Deus sair da tua boca, vai entrar na vida dele, ele não vai nem lembrar onde é que ele está, ele vai ficar feliz de estar recebendo. Entrar lá na casa do teu discípulo, vai mudar a história dele. O apóstolo Júnior Ayub conta a história de um discípulo dele que eu conheci, o Pedro. Que ele bateu na porta da casa do Pedro, Pedro não deixou ele entrar, porque o barraco era assim. E o Pedro não deixou o apóstolo Júnior Ayub entrar. E o apóstolo Júnior Ayub falou, pois então eu vou ficar aqui até você abrir a porta. Ele abriu a porta chorando. Meu pastor, eu não sou digno. Deixa de besteira, o negócio de não sou digno, eu vim aqui. Ele entrou, olhou aquilo e falou assim, Pedro, hoje muda a tua história de vida. E nós vimos o Pedro ministrando louvor no altar do Mir, na rede de família, de carrão, de casa grande. O discipulador, quando entra na casa do discípulo, ele muda a realidade do discípulo. Sabe por quê? Porque todo 12 tem uma unção apostólica. Pode não ter título, mas tem uma unção apostólica. Porque a matriz de Jesus é que todos os 12 foram apóstolos. Jesus não ungiu nenhum dos 12 dele pastor. Todos os 12 que ele levantou, já levantou como apóstolo. A igreja começou apostólica e ela vai voltar para o céu apostólica. E a gente, como evangélico, não quer esse nome para não parecer com a igreja católica apostólica romana. Mas esse nome apostólico não é de Roma, é de Jerusalém. Os primeiros 12 foram levantados em Israel, não foi na Itália. A linhagem apostólica não começou em Roma, a linhagem apostólica começou em Israel. Então você, como 12, já sabe que tem uma unção apostólica. Pode não ser pastor, pode não ser bispo, pode não ser apostólico, pode não ser apóstolo, mas a unção que age sobre a sua vida é apostólica. A hora que você entrar na casa do seu discípulo, a unção apostólica entra junto com você e muda toda a realidade. Jesus entrou na casa de Pedro, entrou na casa de João e entrou na casa até de quem não era discípulo. Ele entrou na casa de Zaqueu e mudou a vida de Zaqueu. E esse modelo é tão tremendo que a gente prega sobre Zaqueu e não percebe o modelo, porque Jesus podia dizer, hoje entrou salvação nessa família, hoje entrou salvação nessa parentela, nessa história, mas Jesus diz, hoje entrou salvação nesta casa. Lá em Atos 11, porque a gente só lembra de Atos 16, 31. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua. Olha o modelo aí de novo. A igreja começa dentro de casa. Só que não foi Paulo que falou isso. Isso é um modelo que vem do céu. Atos 11, o anjo chega para o centurião e diz, e eles trarão palavras, boas novas de salvação para ti e toda a tua casa. Uma mensagem direta do céu. O anjo falou para o centurião, a palavra vai ser para você, para toda a tua casa. Depois de Pentecostes, isso eu estou já pulando muita coisa, mas Jesus entrou na casa dos discípulos. Depois de Pentecostes, você vai ver Atos 2:2. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa aonde estavam assentados. Atos 2:46. Diariamente perseveravam unânimes no templo e partiam o pão de casa. E todos os dias no templo, Atos 5:42. E todos os dias no templo e de casa em casa. Atos 20:20, Paulo falando,
jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vô-la ensinar publicamente também de casa em casa. Atos 28:30, por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa. Depois você vai ver, depois da perseguição, principalmente nas cartas de Paulo, saudai a fulano e a igreja que está em sua. De onde eles aprenderam isso? Não foi de Pentecostes, irmãos. Começou em Jesus. E sabe por quê? Eu vou lhe mostrar por quê. Porque é o modelo. Mas apóstolo, como é modelo? É simples. Você vai viajar comigo, você vai ver como é simples. João 14:1. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. O quê? O céu, a habitação da Trindade para Jesus era um lugar de intimidade chamado casa. Na casa do meu Pai. Ele falou assim, em vários textos em João, a palavra que você está ouvindo de mim não é de mim mesmo, eu ouvi do meu Pai. Aonde? Na casa do Pai. Ele não falava no céu, na eternidade. Ele falava da intimidade. Da casa do meu Pai, foi onde eu ouvi esse ensino. Ei, está lá no Antigo Testamento. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aí vai, chega lá embaixo e diz assim: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor, que é o pastor dele, por longos dias. É um modelo no céu. O céu é a morada do Altíssimo. Ele não mora no monte ao léu. E ainda que fosse, tem jeito, tem ambiente e tem atmosfera de lar. É uma casa. Jesus, quando foi começar a igreja e quando foi começar o reino, ele não foi na metodologia humana, ele foi na metodologia divina. Vou trazer todo mundo para dentro de casa, porque um dia todo mundo vai voltar para a casa do Pai. Célula nas casas, igreja nas casas, não é uma nomenclatura moderna, é um modelo divino que a teologia cegou. Por quê? Porque algum engraçadinho no meio da história falou: esse negócio de ir de casa em casa dá muito trabalho. Se a gente falar para 500 é mais fácil. Vamos juntar 500 num salão e vamos falar e jogar a rede. Por que Jesus não fez isso? Mas Jesus pregou para a multidão. Ótimo. E da multidão, quantos ele discipulou diretamente? Ele discipulou a multidão? Ele botou quem para discipular a multidão? Rapidamente, então, mostrando esse paralelo, como é que da casa vai para a multidão, é através do discipulado. Porque tem modelo para isso. Lucas 6, os versos 12 em diante, e Marcos 3,13. A chave do discipulado é o relacionamento, irmãos. Diga a pessoa ao seu lado, a chave do discipulado é o relacionamento. Jesus não passou a unção só por palavras, foi por relacionamento. Marcos 3,13 diz que Jesus chamou para junto dele. Mas o texto diz, aqueles que estavam com ele, Jesus chamou para junto de si e os designou para andar com ele. É uma redundância impressionante. O pessoal já estava com ele, ele chamou para perto e disse: agora vou levantar esses 12, vocês vão andar comigo. Mas o povo já andava com ele. Ele falou: agora todo mundo vai saber que vocês andam comigo. Marcos 3,13. Em diante. Lucas 6,12 até o 19, fala desse discipulado de Jesus.
Eu queria que você acompanhasse aí na Bíblia, para você entender esse modelo que Jesus viveu, que Jesus fez e que Jesus ensinou, mas aquilo que ele ensinou estava impregnado do que os discípulos estavam vendo e estavam vivendo com ele. Então, aquilo que a pessoa está ali vendo e vivendo, não ficou importante relatar. E aí a gente quer pegar só o que está escrito. Mas aquilo que Jesus viveu e fez, está registrado. O Evangelho de João diz que se fosse relatar todos os milagres que Jesus fez, ia faltar papel e tinta. Entendeu? Então tem muita coisa. E não é porque não foi registrado que não é da parte do Senhor. Lucas 6,12 diz que Jesus subiu ao monte para orar, e depois, eu quero que você se atenha ao que está no texto, ok? Eu queria dar um background aí para você sobre isso. Lucas não andou com Jesus. Lucas escreveu esse evangelho para o amigo dele, Teófilo. Isso aqui é uma pesquisa de campo. Então, não sei quantos anos depois, a gente não tem como precisar quantos anos depois Lucas foi lá nos lugares. Mas Lucas conversou com o dono da estalagem, conversou com o dono do barco, conversou com o dono do jumentinho, conversou com o dono da casa, conversou com... E das histórias que ele ouviu, conversou com os discípulos de Jesus, é lógico, e daquilo que ele coletou, ele escreveu o evangelho. Então, isso é o que ele pegou depois. Então, essa era uma situação que ficou impregnada nas pessoas que participaram desses eventos. Ele não foi testemunho ocular. Então, presta atenção, pode passar para o versículo 13. Passou a noite toda em oração. Depois do amanhecer, presta atenção na segunda frase. Chamou discípulos de quem? Então, vamos viajar aqui na encenação. Jesus desce do monte e fala assim, meus discípulos. E esse grupo sabia que eles eram os discípulos de Jesus. Então, enumere aí, se você está anotando, coloque aí, número 1, seus discípulos, porque é como está lá. Chamou seus discípulos. Desse grupo que todos que estavam ali sabiam, na hora que Jesus falou, meus discípulos, subam aqui. O Zé Ruela, lá do fim da fila, não subiu, porque ele sabia que não era um dos discípulos. Então é desse grupo, seus discípulos, está escrito ali, ó, e escolheu 12 dentre eles quem? Todos os discípulos? Não, escolheu 12 dentre esse grupo que ele chamou seus discípulos. Eu quero que você perceba, no final você vai perceber isso, né? Que havia um grande número de gente. Quando Jesus falou assim, meus discípulos, subam aqui. Aí foi esse grupo lá, seus discípulos. Ele pregou desses seus discípulos e falou, esse, que contraria aquela imagem dos filmes da Paixão de Cristo, né? Jesus passando pela Galileia, segue-me. E a gente fica com essa ideia. Mas o texto de Lucas e o texto de Marcos contrariam isso. Jesus não saiu a esmo e com uma revelação divina. Foi depois de convívio, foi depois de relacionamento, foi depois de tempo junto. Esse povo já era discípulo de Jesus e ele escolheu entre eles 12 e os chamou de apóstolos. Pode passar para o 14, por favor. Passa os nomes todos aí. Pode passar. Aí. Agora, presta atenção. E Jesus descendo com eles. Tem 2 grupos agora, tá? O número 1, seus discípulos. O número 2, os 12. Descendo com eles. Eles quem? Seus discípulos e os 12. Parou num lugar plano onde havia não só grande número dos seus... Espera aí, gente.
Já tem aí um terceiro nível de discípulos. Está escrito no texto, irmãos, isso é Bíblia. Jesus tinha uma multidão de discípulos e ele falou: vem aqui só os meus discípulos. Subiu lá um número reduzido. Desse número reduzido, ele escolheu 12. Quando ele desceu com esse número reduzido e os 12, encontra um grande número de discípulos seus. Esse é o terceiro grupo, discípulos seus. Mas também grande multidão do povo. Aí está extremamente exemplificado que havia uma multidão que era acompanhada por um grupo que Jesus chamava de discípulos. Jesus não trabalhou diretamente com a multidão. A única coisa que ele fazia com a multidão era pregar e sinais e maravilhas. A parte do que ele chamou igreja, a parte do que ele chamou reino, nunca foi falado para a multidão. Todas as vezes que Jesus fala de reino, é para os 12. Todas as vezes que Jesus falou sobre igreja, foi para os 12. Pode ler os 4 evangelhos. Jesus nunca falou de igreja para a multidão. Jesus nunca falou de reino para a multidão. Mas como está escrito, a gente chega na praça pública, lá no terminal do Parque Dom Pedro I, naquela hora do rush lá de 18 horas, todo mundo pegando ônibus, sobe em cima de um caixote, pega o megafone e vai falar de reino de Deus. O reino de Deus está próximo e não sei o quê. Pronto. Essa foi a única pregação que Jesus fez para a multidão. Arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Mas quando ele foi falar, o reino de Deus é como, foi para os 12. O reino de Deus é como, foi para os discípulos. Eu quero chamar a sua atenção, pastor, para um negócio que espero que não vire polêmica para você, amém? Mas é uma realidade. Jesus nunca ensinou sobre o Espírito Santo para a multidão. Envolvimento com o Espírito Santo era para quem tinha uma decisão e um testemunho para ser discípulo. Aí a gente quer agora pregar o evangelho lá no terminal do Parque Dom Pedro e depois orar para que todos sejam batizados com o Espírito Santo. Sobre os próprios 12, o Espírito Santo só desceu quando completou os 12 e eles estavam reunidos dentro de uma casa orando. O que Jesus viveu, o que o Jesus fez é tão sério, irmãos, e é tão modelo que, por exemplo não, por constatação, Jesus reúne 70 discípulos, não é assim que está escrito? Que ele reuniu 70 discípulos e os enviou 2 a 2? Se era só os 12, como é que ele tinha 70 discípulos? Aí está a resposta, não era só os 12. Jesus teve um grupo que andou com ele, e que todo mundo sabia. Lucas, muitos anos depois, quando chegou para perguntar sobre a vida de Jesus, a turma disse, olha, Jesus tinha um grupo que ele chamava de seus discípulos. Na hora que ele desceu lá do morro, ele estava orando, quando ele desceu do monte, ele disse, meus discípulos, vem para cá. Alguém contou isso para Lucas. Era notório isso. Esses 70, preste atenção nisso, porque a gente prega e não presta atenção. Ele mandou para falar do reino de Deus como? Como? De 2 em 2, como? Pode falar alto. O modelo celular não é do livro de Atos. O modelo celular não é moderno, uma resposta de crescimento para a igreja moderna. O modelo celular é de Jesus. Ele reuniu 70 discípulos e falou, vão de casa em casa. De casa em casa.
E mais? De casa em casa. E depois pediu o relatório. Eles trouxeram o relatório. Discípulos, pastores, apóstolos, relatório é uma coisa divina. Não pense que é administração humana, não. Se relatório não fosse uma coisa divina, não existiria na eternidade um livro chamado da vida, aonde vai estar escrito. Não perca a esperança de seu discípulo ser fiel no relatório, não. Continue batendo, porque relatório é modelo divino. É bíblico. Não desista, não. E você também dê relatório para sua cobertura, viu? Ok? Porque Jesus pediu o relatório. Vai de casa em casa. De casa em casa. Porque era o modelo que ele tinha. Da casa do Pai. E todo mundo vai voltar para a casa do Pai. Todas as vezes que Jesus falou de igreja, foi para os 12 irmãos. Ele podia ter falado para esses 70. Vão, encontre a praça mais populosa da cidade e pregue o evangelho. Podia ou não podia? Ia alcançar mais gente ou não ia? Mas era o modelo? Não. Por que ele não falou assim? Vão de rua em rua. Podia ou não podia falar para eles irem de rua em rua? Por que não mandou ir de rua em rua? Porque não era o modelo. Jesus pregou, mas discipular, ele só discipulou de casa em casa. O discipulado dele foi dentro da casa dele, foi dentro da casa dos discípulos. Ele deixou o templo como referência, deixou. A igreja lá em Atos passou por isso. Eles perseveravam diariamente no templo e nas casas. Mas a igreja não nasceu no templo. A igreja não nasceu no templo de Jerusalém. A igreja nasceu na casa de Jesus, porque é o modelo do céu. Em Êxodo, capítulo 25, verso 8, fala sobre isso. Que Deus diz para Moisés: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. O santuário não era para ser um templo, era para ser um lugar onde pudesse habitar. Era para ser uma casa. Quer estar com a gente o tempo todo. O lugar de segurança. Irmãos, a casa tem um poder de revelação tão grande que a maioria das constituições do mundo, dos países no mundo, a casa é um direito inviolável. É ou não é, advogada? Inviolável. Para prender uma pessoa, mesmo com mandado de prisão, tem que pedir para ela dar um passo para fora da porta. Eu não posso invadir a casa de alguém para prendê-la, a não ser que ela ofereça resistência. Se ela não oferecer resistência, eu não posso entrar e prendê-la. A lei humana reconhece o valor da casa. E a gente, como igreja, está capengando, está engatinhando para conquistar essa confiança de que célula é um negócio de Deus, de que célula é um negócio que vem do céu. Não, é porque o Dave Yong Shu, é porque o René Terra Nova. Ei! Tem alguém maior por trás disso tudo. É porque Jesus deixou a casa do Pai, montou uma casa na terra e falou: é assim que começa a igreja, é dentro de casa. Tem um modelo. E o modelo vai para a eternidade, que ele falou: todo mundo vai voltar, não é para o templo. Todo mundo vai voltar, não é para o santuário. Eu estou indo na frente preparar lugar, não é no santuário. Eu estou indo preparar lugar na casa do meu Pai. Casa de oração. O santuário, ele chama de, a minha casa será chamada casa de oração. Você consegue entender que isso está na Bíblia diante dos nossos olhos? E a gente ficou ofuscado, porque o ensino desse, porque o ensino daquele. Mas Jesus viveu isso. Jesus fez isso. E o discipulado dele foi dentro de uma casa.
Está aí, ó. Ele lá no monte, chamou a si, mas aonde é que ele dá o ensino? Mateus 13, 36, eu li com vocês, que ele pregou uma parábola na multidão. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa, e chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio e do campo. E Jesus falou: a vocês é dado a conhecer os mistérios do reino. E explica a parábola. Para a multidão ele falou com parábolas, mas explica a parábola, ele ensina, ele discipula dentro de casa, com os 12. Você não pode ficar só de M12, porque Jesus discipulava no particular. Nem tudo dá para a gente chamar a atenção no meio dos 12. Tem hora que você precisa chamar um 12 à parte e falar diretamente no olho dele. E ter uma reunião. Até hoje, eu sigo o modelo que o apóstolo René imprimiu em mim. Ele já até falou: tu consegue ainda fazer isso? Eu falei: me esforço o máximo que posso. Mas eu tenho uma reunião com cada um dos meus 12 toda semana, em particular. Na terça-feira, 9 horas da manhã, é com o pastor Marcos. Às 10 horas da manhã com o George. Às 11 horas com o Jarlisson. Às 3 horas da tarde com o pastor Otávio. Às 4 horas está vago. Às 5 horas... Às 5 horas é com o bispo Otávio, às 18 horas com o pastor Leandro, e aí na quarta-feira, 9 da manhã, com o bispo Gessé, na quarta-feira, 3 horas da tarde, é com o pastor Jonilson, às 4 da tarde com o pastor Juliano, às 5 horas da tarde eu deixei livre, porque às 18 horas eu tenho o Gessé, Avelange, e às 19h30 eu tenho o meu M12, e tenho um 12 que varia de dia e horário por causa do trabalho dele, que é o Aquino. Mas todos os 12, toda semana, ele já tem o horário marcado. Vão lá e eu tenho tete a tete com eles. É nessa hora que eu pergunto: e aí, querido? Se eu perguntar para a tua mulher se ela está satisfeita com você como marido, eu pergunto para ele. Alguns que já tiveram problema na área sexual, eu pergunto: quantas vezes por semana você está fazendo sexo com a sua esposa? Você acha que isso não é discipulado? Porque quando a gente não faz esse tipo de pergunta, depois a gente tem que tratar adultério. É melhor prevenir do que remediar. Por que você não está fazendo sexo? Broxou? Vamos atrás de ajuda. Vamos atrás de ajuda. Vamos tentar primeiro as garrafadas. Se as garrafadas de catuaba não resolver, vai com a garrafada na cabeça, uma hora vai funcionar. Eu sou pai deles, eu sou pastor deles. Eu aprendi isso, irmãos, no discipulado. Um desses meus discípulos aí, de cabeça branca. Ora por mim, apóstolo. Isso nunca me aconteceu antes. Quer ousadia, irmã? Teve discípulo meu que ele levou cintada. Falei: próxima vez que você entrar nesse gabinete e me disser que fornicou, eu vou te dar 7 cintadas. Não demorou uma semana, aquele cara de pau já entrou no gabinete assim. Eu já sabia o que era. E eu tirei o cinturão e dei 7 cintadas nele. Isso não é doutrina, não. Isso é intimidade. Isso é intimidade, é relacionamento. Irmãos, olha bem. Sabe por que funciona esse negócio de intimidade?
o discípulo fala assim, não, porque a minha vida privada, já mostra qual é a privada de vida que quer ter. Se tem alguma coisa para esconder da pessoa que, por nada, ama e quer ajudar, então já mostra que tipo de privada quer ter. Se vai esconder de mim, é porque está tentando esconder de Deus. É simples assim. Deixa eu lhe falar algo para encerrar isso aqui. E ouça bem, e eu vou lhe provar biblicamente. Intimidade e santidade sem obediência não vale nada. Vou repetir. Intimidade e santidade sem obediência não vale nada. Primeiro no céu, depois da Trindade, a pessoa mais íntima, a criatura mais íntima da Trindade, que a Bíblia chama de sinete da santidade, era o ícone, o símbolo, a logo da perfeição, está escrito isso em Isaías 14, Ezequiel 28, o sinete da perfeição, era a criatura mais íntima e a mais perfeita. No céu, apóstolo, no céu, o mais íntimo e o mais santo foi o que foi lançado de lá. Na terra, se você não sabe, quando você for a Jerusalém, for a Israel com o apóstolo Abude, com o apóstolo Terranal, você vai passar nos lugares lá onde eles vão encenar a ceia, e você vai descobrir que Jesus tinha um lugar de honra. E quem sentava no segundo lugar de mais honra era Judas, porque era onde Jesus encostava a cabeça. Sabe o que significa isso? O pescoço de Jesus ficava na mão do traidor todas as vezes que eles iam comer. Porque Judas estava apoiado no seu braço esquerdo e a sua mão direita estava livre. E Jesus colocava a cabeça aqui. Vem cá, Jonatas. Não, você vai ser Jesus. Não, quem vai ser Judas sou eu. Aqui, ó. Eu estou com o braço esquerdo apoiado no chão, nas almofadas, e a mão direita fica livre. Bastava um punhalzinho. Era o lugar de Judas. Ou seja, entre os 12 não tinha ninguém mais íntimo. Apóstolo, mas isso é muito pouco. Não, não é não. O judeu vai em qualquer ginecologista, vai em qualquer dentista e vai em qualquer médico. Mas tesoureiro, ele investiga a vida. O contador de um judeu, ele tem a vida investigada. E os primeiros tesoureiros, os primeiros contadores na história de Israel, são da família Cohen. Porque eram os sacerdotes que cuidavam dos tesouros. Judas, para poder ser tesoureiro, ele tinha uma linhagem sacerdotal. O dia que eu vi um judeu guia me dar essa aula, sem ser pastor, sem ser crente, ele falou assim: Judas era o mais perfeito entre todos os 12, por isso ele era tesoureiro. A linhagem sacerdotal e a retidão. Mas a Bíblia diz que ele era ladrão. Não, a Bíblia diz que os outros o chamavam de ladrão. Pode ler lá. Não tinha ninguém mais íntimo. Era onde Jesus colocava a cabeça. E entre a tradição histórica judaica, ele é apontado como o perfeito. Só que ele se fez traidor. Intimidade e santidade sem obediência não vale nada. Discípulo que quer ficar muito íntimo seu, mas não te obedece, você já sabe que tipo de cão ele é. Discípulo que quer ser muito seu amigo, mas não quer ser muito servo,
muito obediente, você já sabe que tipo de Judas ele é. Eu já tive vários. Estou de couro grosso. Meu amado, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. O próprio Jesus disse assim: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Palavras do Senhor Jesus, graças a Deus. Não tem interpretação. Jesus disse: quer ser meu amigo? Não é aquele que lava meu pé, não é aquele que beija meu rosto, não é aquele que lava minha roupa. Meu amigo é aquele que faz o que eu mando. Então Jesus é o modelo. Apóstolo, então é assim, o pastor, o discipulador manda na gente? O negócio é que a gente quer fazer o reino de Deus segundo a nossa vontade, não senão a vontade de Deus. É segundo a nossa vontade, não segundo a vontade de Deus. Um discipulador é o modelo do amor tocando você. Ah, mas o meu discipulador, querido, se você se mantiver santo e obediente, submisso a Deus, ainda que seu discipulador não valha nada, não preste, Deus vai lhe honrar, porque você se submeteu a um princípio que vem do céu. O seu discipulador deixa que Deus trata ele. E vai chegar uma hora que você vai estar tão bem, que Deus é capaz de remover o seu discipulador, para você poder ser discipulador de alguém. Porque você foi fiel a Deus e ficou ali, o cara não presta, não vale nada, mas você falou: Deus, olha, irmãos, tem exemplo na Bíblia disso. Davi e Saul, homem segundo o coração de Deus. Ninguém acha que esse homem segundo o coração de Deus tem a ver com isso também. Saul, nos últimos dias da vida dele, não valia nada, matou até sacerdote. E nem assim. Davi podia ter falado: que isso? Meu líder endoidou, matou sacerdote, agora não, agora foi a gota d'água. Como o discípulo gosta dessa frase. Agora é a gota d'água. Não, agora ele entrou na linha da heresia. Não tem mais como. Davi foi até quando Saul morreu, ele chorou e disse: morreu o ungido do Senhor. Por causa do ungido? Não, por causa do Senhor que elegeu um ungido. Permaneça no princípio. Não se levante contra o seu discipulador, não. E seja você um modelo de discípulo. Um modelo de discípulo. O dia que a ficha caiu foi quando isso surgiu da minha boca para o meu líder. Eu tinha um congresso marcado. Ele disse: Wellington, eu preciso que você viaje para mim. Eu disse para ele: meu apóstolo, eu tenho um congresso marcado em outro estado. Um 12 seu que me pediu, disse que tinha ligado para o senhor. Ele falou: é verdade, ele ligou. Eu falei: como é que eu faço? Ele falou: cancele. Eu falei: sim, senhor. Cancele. Eu falei: sim, senhor. Aí ele falou: tu vai cancelar? E na hora que eu fui responder, saiu a frase que tem guiado os meus passos diante do meu discipulador. Se eu não quiser um líder para mandar em mim,
Se eu não tiver um líder sobre mim, para mandar em mim, para que eu quero um líder? Para tirar foto? Para botar no Instagram? Para botar no Face? Eu posso falar isso aqui, irmãos, porque o Jonatas é testemunha. Aniversário de família, aniversário da igreja. Aniversário da igreja. O apóstolo René ligou: Wellington, você vai comigo. Isso faltando 5 dias para a viagem internacional. Viagem internacional. Você vai comigo. Ele que me deu o recado, não foi? Falei, aniversário da igreja. Aí ele falou, você quer que eu fale isso para ele? Eu falei, não, estou falando para você. Fofoqueiro, dedo duro. Coisa de tio e sobrinho. Mas, irmãos, eu posso chegar aqui e falar isso sem medo. Por quê? Porque até o meu peso, que era o último argumento de tudo que ele me mandou fazer, só o peso. O dia, o Fábio Abud foi testemunha disso, que ele disse, ou você faz a cirurgia ou você morre. Eu falei, quando eu voltar agora, eu vou parar em São Paulo e vou fazer a cirurgia. Quando chegou lá em cima, ele até falou, ué, tu vai fazer mesmo? Lembra, apóstolo? Vai fazer mesmo. Eu falei, apóstolo, é a última fronteira que falta para eu poder dizer que não existe nada que o Senhor me pediu que eu não fiz. Eu quero essa aliança, apóstolo. Porque se eu não tivesse certeza de que o Senhor é um homem de Deus, então eu não faria. O Senhor é um homem de Deus, apóstolo, e eu quero essa aliança, porque essa aliança vem da parte do Senhor na minha vida. Irmãos, eu tenho uma natureza rebelde. Se eu não me submeter a alguém que manda em mim, Wellington, pare de assistir televisão. Eu paro. Wellington, pare de jogar videogame. Eu paro. Wellington, pare de torcer para o Corinthians. Vou chorar muito. Mas eu paro. Irmãos, eu paro. Sabe por quê? Porque se eu dei a ele o nome de líder, significa que ele lidera. Agora, a gente chama de líder e na convocação, estou tão cansado. Ih, já estou fazendo tanta coisa para o reino. E o reino, e a igreja. Convocação é convocação, irmão. Convocação é convocação. Mas é que a gente supera. É meu horário, né? Eu vou voar, né? Mas por vocês valeria a pena perder a viagem para Israel. Por essa unção que está aqui, valeria a pena. Eu só quero encerrar voltando a essa frase. A intimidade e a santidade com Deus, se não tiver obediência, não vale nada. A mesma coisa serve no discipulado. Se a intimidade e a santidade para com o discipulador não for para obedecer, ela não vai dar fruto. Tem muito líder no M12 infrutífero e acaba indo embora, todo de biquinho, né? Eu magoei. Mas por quê? Porque não sabe obedecer. Aí depois fica jogando a culpa no líder. Nos líderes. Ah, porque só se fala de Israel? Ah, porque só se fala de Manaus? Ah, porque só se fala... Pois é, mas a gente fala daquilo que a gente vive. Eu vi o meu discipulador chegar para o Jürgen e para o Keitola, em Dallas, na conferência apostólica. E eles disseram, apóstolo René, você tem que estar em maio na Itália. E ele disse, eu não posso, eu tenho um congresso no Japão. Ah, então, não sei o quê. Aí ele disse assim, vocês são meus pastores. Você
você só não tem o que você não manda. O Jürgen na hora falou assim, então você vai estar na Itália em maio. Ele virou para o Jonas e falou, cancele o congresso do Japão e compre as passagens para a Itália. Na hora. Apóstolo René, na mesa do hotel lá em Dallas, na conferência. Eu vejo o meu líder viver isso. Eu não posso viver menos do que isso. Eu vejo ele fazer isso com Deus. Às vezes ele está cheio de sonho e Deus diz, agora não. E ele recua. São Paulo foi testemunha de uma semente terrível na vida do meu apóstolo. Perdeu muito dinheiro aqui em São Paulo. O líder dele na época disse, recolha esse material e queime. Foi ou não foi, Fábio? Ele fez o quê? Não estocou para vender depois, não. Jogou fora. Foi ou não foi? Então, irmãos, eu tenho um modelo bíblico e físico. Eu só erro se eu quiser. Ou se eu for muito estúpido. Homens de Deus foram levantados como discipuladores para nos mostrar o caminho da bênção. Aí se eles forem estúpidos, derem ordens infantis, obedeça. Deus vai lhe honrar. Deus vai lhe honrar. E vai usar a estutícia dele, porque está escrito. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu decreto. O discipulador lhe der uma ordem infantil, obedeça. O Deus acima dele vai fazer a estutícia dele virar a sua nobreza, virar a sua honra. E mais na frente você vai poder falar, se eu já fui obediente na estupidez, imagina na coisa séria.